Oi, pessoal! Então, vamos voltar para poder fazer os 5 passos de como elaborar o PPP. Vamos esclarecer isso, né? Então, identificação da escola. O que deve ter neste documento que começa a identificar a escola? Qual que é a história dessa escola? Qual que é o nome dela? Qual que é a situação histórica de manutenção dessa escola dentro do processo de formação, de elaboração da escola e que se manteve a escola, qual que é o diretor, o coordenador, os membros da equipe responsável pela escola. Então, precisa apresentar a identificação da escola, é a apresentação da escola, dentro da sua história, da localização social e da cidade, né? Qual é o diretor, o coordenador, os professores, os inspetores, né? Os outros profissionais, já os psicólogos e os assistentes sociais, tá? Então, quem são os envolvidos na organização e manutenção dessa escola? Qual que é a missão da escola? Então, quais são os princípios dessa escola sobre o processo de educação dentro da realidade dela, né? O que acredita-se ser como o objetivo principal, o correto para a educação? Como se pretende formar esse aluno? Qual é a formação que se pretende atribuir a este aluno, né? Qual que é? Para isso, né, pode se apresentar a história de como a escola fez isso e, a partir disso, qual que é a possibilidade de criar uma referência de qual que é a missão dessa escola. A partir dessa história da escola, tem-se a intenção, o objetivo de alcançar tais e tais índices de formação, né, de contribuição de formação do cidadão, do aluno. Então, em linhas gerais, deve-se demonstrar qual que pretende ser, né, qual é a forma de formação de cidadão conscientes, capazes de atuar na realidade em que estão inseridos. Essa é a missão do projeto político-pedagógico, a formação de cidadão. E de cidadão consciente e crítico, por favor. O contexto das famílias e dos estudantes. Então, isso precisa ter esse panorama público de qual que é a comunidade, qual que é a situação de realidade desta comunidade em que a escola está inserida. Isso precisa ser apresentado no PPP, porque é a partir disso que se levanta as informações sobre os alunos, sobre dentro da matrícula, né? Aonde que ele mora, quem trabalha, quem mora junto, né? Então, qual que é a realidade desse público que a escola atende? Para, a partir disso, como que vai chegar a alcançar a missão dentro dessa realidade desse público? Qual que vai ser o método de ação? Também deve ter características de estatística socioeconômicas sobre essa comunidade, né? Então, esse panorama individual e global dessa comunidade. A partir disso, definir a participação dessas famílias no processo educacional, como a escola está aberta, como a escola está aberta, como vai ser essa interação, né? E aí, os dados sobre a aprendizagem. Então, como vai ser o processo de aprendizagem, ensino-aprendizagem? A partir desse panorama socioeconômico da comunidade, é que a escola vai levantar qual que vai ser a história de ensino dentro daquela realidade, né? Como eu estava falando ali. Depende desses dados, do número de alunos, das situações de reprovação, de dificuldade, de inclusão, de educação inclusiva, de formas de avaliação, que vai ser discutido a partir do que foi levantado como missão e como realidade comunitária dessa escola. Esses dados podem ser comparados
com estatísticas mais abrangentes, municipais ou regionais, dentro da região daquela escola, dentro daquele município, para a partir disso colocar se a escola está dentro de um município tal, que atinge como objetivo tais processos de formação de cidadão, e a escola, dentro dessa realidade comunitária, entende como importante atingir esses objetivos que são regionais ou municipais, ou não, é difícil atingir isso nesse primeiro momento, isso é um objetivo, é um ideal para além de de uma estruturação de frequência de alunos na escola, o índice de frequência é baixo. Então, dentro disso é que vai se discutir os dados, levantando a missão e a realidade da comunidade, é que vai se discutir os dados de aprendizagem dessa escola. Quais os recursos disponíveis, né? Então, tem que descrever dentro desses recursos qual é a estrutura física da escola, como que é essa instituição, qual é o quadro de funcionários, os recursos tecnológicos disponíveis, o quadro de horas, né? Como que vai ser cada faixa etária, cada aula, cada turma. Então, o primeiro ano tem aula, pensando numa escola do Fundamental 1, né? O primeiro ano tem aula das 7 da manhã ao meio-dia, no período da manhã, da 1 da tarde, às 6 no período da tarde. O quinto ano é só Fundamental 1, o quinto ano é das 7 da manhã à 1 da tarde, período da manhã, da 1h30 às 6h30, no período da tarde. Então, é conseguir apresentar todo esse quadro de horas que a escola atende, né? Em cada é importantíssimo que nesse trecho tenha clareza de quais são as potencialidades e o limite da escola para, assim, poder ser praticável a proposta de que a escola se coloca dentro da missão e da realidade da comunidade, né? Então, quais são os objetivos da método de aprendizagem da escola a partir dessa missão, desse objetivo e da realidade da comunidade, e tendo esse método dentro dessa realidade comunitária e de missão da escola, quais são os recursos disponíveis para aplicar tudo isso. Então, é importante colocar. As diretrizes pedagógicas, né? Então, estabelece o conteúdo e o método de ensino, adequar os conteúdos com uma cultura local, né? Isso precisa ser colocado no projeto político-pedagógico discutido, a participação dos professores dentro dessa etapa, né? Pois eles têm o conhecimento específico para contribuir com o processo de educação da instituição, então que eles participem ativamente dessas situações, né? E como um dos tópicos mais fundamentais do projeto político-pedagógico é a autonomia da escola para elaborar o seu currículo, atendendo a BNCC, né, as Bases Nacionais Curriculares Comuns, mas é de autonomia da escola elaborar o currículo, desde que atenda a essas normas da BNCC. Então, o plano de ação, né, como que vai ser colocado em prática esse projeto político-pedagógico, como que ele vai ser para além desse ideal da elaboração dele, mas como que vai ser as estratégias para a aplicação desse projeto político-pedagógico. Como vão ser as atitudes tomadas, né? Então, vai ser a partir de pedagogia de projetos, que vai se buscar a alfabetização do primeiro ano, dentro de tais e tais situações, modelos de aplicação da pedagogia de projetos, né? Então, essas as discussões de prática que vão ser feitas no plano de ação, tá? Então, ele não vai ficar apenas nesse campo teórico, mas também de como vai ser feita essa prática de processo de ensino-aprendizagem, de convívio entre iguais, quais vão ser os prazos que eles vão ter para atingir avaliações, ou revisão do PPP, ou discussão
de interação entre família e escola, tá? Então, como vai ser feita essa prática? É dentro disso que está o plano de ação. E a partir disso, a partir desse plano de ação, é que vai ser levantado qual vai ser a meta de mensurar, né, de medir como foi aplicado, né, como foi acompanhado o projeto político-pedagógico ao longo do ano. No final do ano, daqui 2 anos, tendo sido feita encontros mensais e avaliações sobre os planos que foram apresentados e colocados em prática, como vai ser revisado se essas metas foram atingidas dentro desse PPP ou não. Então, as situações de elaboração do projeto político-pedagógico precisam, né, para ter uma missão, uma coisa importante, precisa de um diagnóstico. Então, para chegar a boas propostas, é preciso conhecer bem a realidade da instituição onde ela está inserida. A elaboração do PPP, ele deve começar desse diagnóstico. Quais são as informações desta escola? Qual é esta escola? Quais são os alunos? Qual é a comunidade em que essa escola está inserida? Então, tendo o diagnóstico, né, qual que vai ser apresentado para a comunidade, qual é essa escola e como que vai ser, quais são as estratégias que a escola vai aplicar para tentar superar os desafios desse diagnóstico, dessa questão que é levantada a partir desse primeiro contato com a escola. Como formar estudantes que transformem essas crises, essas situações difíceis em que a escola apresenta até o momento que foi levantado esse diagnóstico, essas situações da escola. Dentro disso, o debate precisa ser aberto e honesto, então precisa ser colocado para que todos, precisa ser registrado para que todos cheguem à possibilidade de contribuir, então, com essa identidade e objetivo da escola, né? Então, como que isso vai ser disponibilizado para os pais, para os funcionários, para que eles tenham acesso a isso e, a partir disso, aceitem essa busca, essa identidade de que a escola pretende atingir dentro dessa situação crítica de diagnóstico que foi levantada. Como vai ser executadas as ações desse plano de ação, né? Então, discutir com os profissionais de cada um, dos professores de cada área, como melhorar, como atingir a resolução dessa meta, né? Atingir essa meta, a resolução desse problema do diagnóstico que foi levantado dentro desses planos de ação. Elaborar, então, coisas específicas, propostas específicas, definindo o currículo de cada uma das disciplinas, definir a sugestão de aplicação de um método ou de outro para atingir esses objetivos, né? Dentro do plano de ação. E acompanhamento periódico do PPP. Que sejam, se o PPP não é mudado todo ano, que é o grande ideal dele, que ele seja feito discussões de quais esses planos de ação foram, como eles foram executados, quais as dificuldades que apresentaram. Uma coisa é um plano, a outra é a realidade quando ele vai para a prática. Né? Então, discutir, acompanhamento periódico, que sejam feitas reuniões entre os que estão envolvidos na elaboração e revisão do PPP. Isso pode ser também discutido e reorganizado para quem quiser participar, para que seja feita uma melhora, uma adequação dentro da prática, dentro do plano de ação do PPP. Então, é importante ter uma avaliação do PPP, né, para que essa comunidade, para que essa avaliação aconteça, a comunidade precisa ter acesso ao PPP, tá? Se ele vai ser publicado no site da escola, se ele vai ficar disponível na secretaria da escola, ele precisa, a comunidade, todos têm o direito de ter acesso, tá?
É válido também imprimi-lo, né, ou deixar ele ali acessível, ou até hoje em dia com sites, então, né, deixa o link do PPP no site da escola. Todos têm o direito de tomar conhecimento desse documento, porque só assim é possível que a comunidade se engaje, tanto de elaborar, quanto de revisar, quanto de tentar contribuir com a aplicação própria do PPP, né? E, além disso, é necessário que esse acompanhamento da escola seja permanente, né? Não é colocar o PPP e arquivar ele, é que ele seja revisado, acompanhado, visto o quanto que discutido os projetos, as metas estão sendo cumpridas, não estão, por que que elas não estão? Não é para criticar que ela não está sendo cumprida, ai, que porcaria, você não conseguiu atingir essa meta dessa disciplina. Não, por que que você não conseguiu? Qual foi a dificuldade? É dentro do seu método? Será? Vamos ver. Que turma é essa? Como que você colocou isso? É dentro dessas discussões que pode se pensar em melhorar. Ah, então, dentro dessa faixa etária, para atingir essa meta, talvez precise de pensar situações mais ativas do aluno, ou não. Eles não têm um ânimo de participar porque ela é muito teórica, então o quanto que ser uma aula mais expositiva e depois disso tentar fazer revisões ou outras atividades práticas do aluno dentro desse tema estudado. Então é a partir dessa revisão que é melhorada a atuação, a proposta do projeto político pedagógico, né? E essa avaliação tem que ser constante em reuniões, né, com a equipe de docentes e os gestores discutindo o andamento disso. Dentro da elaboração do PPP, a comunidade tem que ter abertura para ela participar dessa reunião. Dentro da avaliação, é discutida a partir da equipe de docentes e dos gestores, e quando for revisado o PPP, a comunidade vai entrar também para revisão e vai ser discutido por que vai ser revisto tais ou tais planos de ação do projeto político-pedagógico anterior, tá? E aí a comunidade participa dessa discussão. Pessoal, então é isso para a elaboração do PPP. Eu fui mostrando para vocês os temas de cada uma das práticas das organizações de elaboração do PPP, tá? Mas isso não é suficiente. Muitos se mostraram, eu fiquei bastante feliz também com a educação, como eu falei no começo, né, de ontem, da educação inclusiva. O PPP, ele tá aqui para ser discutido isso também. A gente vai fazer essa discussão em situações de aula presencial, vai dar tudo certo para depois das férias a gente ter essas situações. E aí a gente vai discutir sobre o PPP, sobre a educação inclusiva, tá? Sobre todos os temas que a gente levantou, mas como que a gente pode fazer o fechamento da psicologia escolar propriamente, tá? Na semana que vem vai ter uma surpresinha para vocês, não vou falar ainda, mas depois vai ter também a apresentação dentro da coisa que eu abri para vocês escolherem, de quando vocês vão entregar o relatório do filme, Como Estrelas na Terra, e como que vai ser. Aí eu vou passar o passo a passo para vocês na semana que vem. Fiquem tranquilos, tá bom? Ótimo fim de semana, beijão, até semana que vem.